Boa tarde a todas e todos. É um grande prazer aí a gente estar iniciando mais uma mesa da primeira jornada do Observatório da Segurança Cidadã, essa terceira mesa que a gente vai abordar aí a temática da distribuição do efetivo da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo e também analisando essa perspectiva das polícias civis, né, dos demais estados brasileiros. Vamos analisar aí o método para alocação eficiente dos policiais e contamos aí com presenças ilustres, desculpa, com presenças ilustres aqui na nossa mesa, com a Bárbara Cabaleiro, que é coordenadora aí do Observatório das Metrópoles, mestre em economia, tem uma experiência aí muito importante nas estatísticas, análises criminais, quando ela coordenou lá a estatística lá do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Também estamos aqui com a presença do meu xará, Pablo Jabor, que é coordenador de geoprocessamento daqui do Instituto, servidor de carreira, companheiro aí na carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental do governo do Estado, doutor em geografia, e também estamos aqui com o nosso diretor-presidente, Daniel Cerqueira, que é mestre e doutor em economia, é uma das referências mais lidas aí no Brasil na área da segurança pública, pesquisador de carreira do IPEA, onde já foi diretor do IPEA, e está hoje aí como diretor do Instituto Jones, diretor-presidente, também é professor lá do mestrado de segurança pública da Universidade de Vila Velha, onde a gente atua na docência conjuntamente aí, e também é conselheiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Também contamos aqui com a presença da nossa amiga, grande parceira aí do Instituto Jones, representando aí a Polícia Civil, a doutora Denise Carvalho, delegada da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, delegada geral adjunta, há 22 anos na carreira aí da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, trazendo grandes contribuições para a nossa Polícia Civil aqui do Estado, investigadora na Polícia Civil de Minas Gerais durante 8 anos, trabalhou em inúmeras unidades policiais de Belo Horizonte como investigadora e em inúmeras unidades policiais no interior e na capital do Estado do Espírito Santo. Antes de assumir o cargo de diretora-geral adjunta, foi delegada superintendente de polícia especializada. Então, obrigado pela presença aí, doutora Denise. Também a gente conta aqui com a presença do doutor Antônio Carlos Pacheco Padilha, que é delegado de polícia e coordenador do RS Seguro, Programa de Segurança Pública lá do Rio Grande do Sul, graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC Rio Grande do Sul, mestre em Direito pela Unicinos, delegado de polícia desde 1999, tendo atuado na Delegacia de Polícia de Instância Velha, no Departamento Estadual da Criança e do Adolescente, DECA, na Divisão de Planejamento e Coordenação, no Departamento de Planejamento da Secretaria de Segurança Pública, no Departamento de Administração Policial da e no Conselho Superior de Polícia. Atualmente, está desenvolvendo suas atividades no gabinete do governador do Estado, coordenando o Programa Transversal e Estruturante de Segurança Pública, RS Seguro, a política de segurança pública aí do Rio Grande do Sul. No âmbito do RS Seguro, coordenou o desenvolvimento do Sistema de Gestão de Estatística de Segurança Pública em parceria com o Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul. Foi professor e coordenador de disciplinas na Academia da Polícia Civil, a CADEPOL. Muito bom rever o senhor, doutor Padilha, esteve aqui no evento, né, promovido pelo Observatório da Segurança Cidadã, o governo do Estado, junto com o governo do Rio Grande do Sul e mais outras unidades da federação, naquele evento histórico da assinatura da Carta de Vitória, né, onde foram destacados aí os pontos, as diretrizes, as estratégias importantes para a reconstrução da política de segurança pública no Estado brasileiro. Muito obrigado aí pela presença. E para finalizar as apresentações, contamos aqui também com a presença do Lívio Rocha, que é investigador de polícia de São Paulo, mestre em gestão pública pela FGV,
pesquisador do Grupo de Pesquisa de Segurança Pública e Cidadania na Universidade Presbiteriana Mackenzie, militante do Movimento Negro e dos Policiais Antifascismo, membro e conselheiro fiscal do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mais um companheiro aí de atuação, de pesquisa também, em prol da segurança pública, no âmbito do Fórum Brasileiro de Segurança Pública também. É um prazer ter você junto com a gente aí, Lívio. E a gente tem certeza aí que vai ser muito rico aí essa mesa, a terceira mesa aí da primeira jornada do Observatório da Segurança Cidadã, que a gente já cumprimenta e agradece a presença de todos que estão acompanhando aí no canal do YouTube do Instituto Jones, o Major Evaristo, que é policial militar aqui do Estado do Espírito Santo, atua lá na Secretaria de Segurança Pública, na gestão lá do Programa Estado Presente, Felipe Montini, Juliana Subtil, Tiago Guadalupe, do Observatório da Segurança, o Darcy Neto também, que atua no Observatório da Segurança Pública, doutorando aí em Economia, a Domitila, também pesquisadora aqui do Observatório, Thaisa, entre outros que vão estar ali acompanhando, destacando aí, já iniciando o trabalho aí da mesa, dessa mesa 3, que tem o tema da distribuição do efetivo, né, os métodos da distribuição do efetivo, destacando que o Observatório da Segurança Cidadã é uma instância que converge a gestão do conhecimento, gestão da informação e gestão da tecnologia no âmbito do Programa Estado Presente. O Programa Estado Presente, que é liderado aí pelo governador Renato Casagrande, vem contribuindo aí para reduzir as taxas de homicídios no Estado do Espírito Santo. Em 2009, o Espírito Santo chegou ao maior patamar nas suas taxas de homicídios, que foi 58 homicídios por 100 mil habitantes. Foi um período muito crítico aí da segurança pública do Estado do Espírito Santo. Entre 2005 e 2009, a gente enfrentou uma série de crises na segurança pública e no sistema prisional do Estado. Inclusive, o Estado recebeu aí o pedido de intervenção federal, denúncias nas Cortes Internacionais de Direitos Humanos, também em 2009, né? E, infelizmente, a questão do efetivo da segurança pública era deslocado para fazer a guarda dos presos lá nos presídios, através do efetivo da Polícia Militar, e a Polícia Civil, os investigadores, os delegados, ficavam com seu tempo comprometido fazendo a custódia de presos nas delegacias, né? Então, depois de uma virada de página nessa cena aí de crise, né, da segurança pública no Estado, veio o Programa Estado Presente e conseguiu, pela primeira vez na série histórica, reduzir as taxas de homicídios. Em 10 anos depois, né, com a retomada do Programa Estado Presente em 2019, a gente alcançou a menor taxa de homicídio dos últimos 30 anos aqui no Estado. Em 2009, 58 homicídios. Em 2019, a gente chegou a um patamar de 24 homicídios por 100 mil habitantes. É uma taxa ainda mais elevada, mas é uma forte evidência que a gente está no caminho da redução da violência aqui no Estado do Espírito Santo, e a questão da análise criminal administrativa, a gestão dos recursos humanos e operacionais, otimizando a sua distribuição de acordo com os produtos de informação da estatística e análise criminal, possibilita a gente alcançar resultados melhores. E é o tema que a gente vai discutir aqui hoje, justamente essa questão da distribuição do efetivo de forma mais otimizada, com base em evidências científicas. E aí a gente pede, aí agora iniciando, né, para uma fala inicial, né, até de contextualização desse estudo que foi feito, aí a demanda pela Polícia Civil daqui do Estado, que vem aí desenvolvendo um trabalho muito importante, né, para reduzir essa violência aqui no Estado, investindo em inteligência policial, estatística, análise criminal. O Estado do Espírito Santo é um dos poucos estados que contam com um centro de inteligência e análise telemática, o CIAT, né, doutora Denise, que está contribuindo aí para retirar de circulação milhares de lideranças criminosas, né, com o uso de inteligência, né, a repressão qualificada na prática. E agora a Polícia Civil também dando um outro exemplo, que é investir também em dados e informações para distribuição do efetivo. Então, com a palavra aí, abrindo os trabalhos da mesa, doutora Denise, para uma fala inicial de contextualização aí desse trabalho.
Ok, boa tarde a todos. É uma grande honra participar desta apresentação com um grupo tão qualificado e ilustre. Tudo começou no ano passado, em 2021, mais ou menos no início do ano, né, quando nós recebemos 400 novos policiais. Na verdade, eles foram localizados em dezembro. Então, a gente teve o desafio de localizar 400 novos policiais, né? Estava uma defasagem muito grande na Polícia Civil do Espírito Santo. Mas, naquele momento, nós sentimos a necessidade de uma fórmula mais eficiente para fazer essa distribuição, né? Que pudesse ter um resultado mais eficiente, ou seja, uma fórmula mais inteligente, que tivesse um resultado mais eficiente. E como a gente não havia desenvolvido ainda, né, o trabalho que foi desenvolvido posteriormente com o Instituto Jones e Santos Neves, a gente fez uma distribuição assim, poderia conceituar como intuitiva. A gente sabia os locais que realmente precisavam mais, que tinha muita violência, mas a gente não fez aquilo de uma forma assim com tanta certeza de que a gente estava fazendo o melhor, que a gente estaria usando aquele recurso humano da forma mais eficiente. E aí, a partir daí, a gente sempre teve um problema com as reclamações dos gestores, dos delegados, dos policiais, que se sentiam sempre muito injustiçados. Eles achavam que a unidade policial que ele trabalhava demandava mais policiais e que não era atendida aquela demanda na hora da distribuição. E a gente tentava fazer justificativas, por exemplo, no sentido de que na Grande Vitória tem um maior número de homicídios, maior número de crimes patrimoniais, a população maior, então a gente realmente precisa de localizar mais policiais na região metropolitana, mas a gente não conseguia ainda, né, dar uma explicação exata, que seria, eu acho, até que uma explicação de um estudo científico. E a partir daí, né, nós tomamos conhecimento que o Instituto Jones e Santos Neves havia realizado um trabalho muito interessante com a Polícia Militar do Espírito Santo, né, que seria como se fosse assim, uma auditoria que prestou uma orientação a eles com relação à forma mais eficiente de distribuir o efetivo e o policiamento da Polícia Militar. Então, a gente conseguiu, a gente fez contato, né, com o Pablo, com o Daniel e com a equipe, com a Bárbara, e a gente pediu socorro, a gente pediu ajuda, pediu que eles nos assessorassem também e desenvolvessem uma metodologia para nos orientar a forma mais adequada de distribuir o nosso efetivo. E aí foi para mim, assim, eu considerei, eu e toda a cúpula da Polícia Civil, que a gente apresentou o trabalho, e a Polícia Civil de modo geral, como um grande sucesso. Porque, a partir daí, nós realizamos, né, várias reuniões com participação de investigadores, de escrivães, de peritos, que havia uma variação de pessoas, não eram sempre as mesmas pessoas. A gente tinha um grupo de trabalho fixo, que foi publicado na Instrução de Serviço Diário Oficial, que era formado pela equipe do Instituto Jones dos Santos Neves e por alguns policiais aqui da Polícia Civil, do RH, alguns chefes de delegacias, né, delegados, mas ainda assim nós convidamos outros policiais para participarem das rodadas de debates, e hoje a gente teve um resultado muito, muito interessante, que já tem nos ajudado, já tem nos orientado, e a gente está podendo até justificar melhor, né, as nossas decisões de localizações para o nosso efetivo, para os delegados, para os investigadores. E é muito importante também, que eu acho que eu não posso deixar de falar, que a gente estudou a forma de distribuir o efetivo que nós temos. Não o efetivo ideal, que a gente sabe que está muito longe, né? Nós não temos o efetivo ideal. Mas o que nós temos, como que nós vamos distribuir da forma mais eficiente? Então, foi a partir daí que tudo aconteceu. Perfeito, doutora Denise. Aí, dando sequência agora, uma vez feita essa contextualização, né, agora a gente passa aí para a apresentação do estudo, né, que foi realizado. É um estudo aí, né, como a doutora Denise comentou, né, um estudo inovador, né, a gente pode colocar, importante, porque utiliza uma metodologia aí, né, robusta, para possibilitar a gente ver variáveis, tanto variáveis do campo da segurança pública, como também variáveis sociais, econômicas, né, variáveis urbanas também,
que são importantes para a gente pensar essa distribuição espacial do efetivo, né? Então, aí agora, para apresentar o trabalho, a Bárbara Cabaleiro vai fazer uma fala, na sequência o Pablo Jabbour, e aí, para finalizar essa fala do estudo, o professor Daniel Cerqueira. Beleza? Com você, Bárbara. Obrigada, Pablo. Boa tarde a todos. Uma honra estar aqui nessa mesa, rodeada de gente tão qualificada. Eu vou pedir licença aqui para compartilhar a tela. Se eu acertar a tela, peraí. Me digam se vocês estão vendo. Vocês estão vendo a capa do slide? Sim. Tá, perfeito. Então, como nessa já foi muito bem introduzido o assunto, a gente vai falar do método de distribuição do efetivo da Polícia Civil. Então, coloquei aqui na capa, né, os nomes meus, né, eu, Pablo e a doutora Denise, porque estamos aqui, mas, na verdade, como a doutora Denise já falou, esse foi um trabalho de uma equipe muito grande, tanto que da Polícia Civil, do Instituto Jones, da própria Secretaria de Segurança, Carlão, mais uma vez com a gente, e além de vários policiais, né, investigadores, agentes, escrivães, que tiveram essas várias rodadas de conversa. Então, nossos agradecimentos também a todos que contribuíram de alguma maneira para esse trabalho. Bom, acho que a doutora Denise já trouxe muito bem a questão, né, de que a gente não vai falar aqui sobre um efetivo ideal, né, se é que existe uma quantidade ideal de efetivo policial, mas, novamente, é como fazer o melhor uso do que a gente tem. Então, se hoje a gente tem um determinado efetivo aí, né, digamos, 2.200 policiais civis no Estado, qual seria a melhor maneira da gente de alocar, né, de pensar em como que eles podem atuar de maneira a atender melhor as demandas de cada localidade. Então, a nossa pergunta né, como medir essa demanda, né, por policiais, né, para saber, então, em que locais que a gente vai precisar ter um efetivo maior ou não. Essa pergunta, né, a Polícia Civil se fez aí ano passado, como a doutora Denise explicou, foi criado um grupo de trabalho para uma instrução de serviço, para a gente pensar junto mesmo, né, e trazendo aí o Instituto Jones como com esse olhar técnico, né, com essa experiência que o próprio Jabbour já tinha tido, né, com esse método específico, falando lá fez um trabalho já com a Polícia Militar, fez outro trabalho também pensando na alocação de escolas municipais, né, no município de Serra, enfim. Então, já tinha uma experiência técnica para falar, para pensar nesse método. Então, eu até... bom, daqui a pouquinho eu vou passar a palavra para o Jabbour explicar um pouco melhor. Mas, bom, é claro que a estrutura da Polícia Civil do Espírito Santo, e acho que qualquer estado, né, é extremamente complexa, né? Primeiro, a gente tem vários cargos, então, assim, né, o trabalho o que demanda trabalho para um delegado não necessariamente os mesmos fatores que demandam o trabalho de um investigador ou de um escrivão. Então, a gente não pode colocar, né, na mesma medida aí a demanda por trabalho dos diferentes cargos. Então, nossa primeira decisão aí foi limitar desses dois cargos, tá? Investigador, agente e escrivão. Simplesmente, assim, né, poderia dar vários argumentos, mas acho que, assim, basicamente, porque eles são a maioria, né, do efetivo do corpo policial, eles somam praticamente 2/3 do efetivo operacional, tá? Também foi outra decisão que a gente tomou em conjunto de olhar só para quem está na atividade operacional, então a gente não contabilizou, por exemplo, o efetivo administrativo, porque a gente entende que o administrativo, independente de onde ele estiver alocado, ele está trabalhando para o Estado todo, né? Ele está trabalhando para toda a instituição. Então, não faria diferença pensar na alocação geográfica do policial que está com esse tipo de atividade.
E ainda também não consideramos os policiais que trabalham em escala, né? Porque a própria polícia ela já tem uma outra regra de alocação para esses policiais, né? Com a regra dos horários da escala de distribuição. Então, a gente ficou com esses 2 cargos, de investigador agente e escrivão, trabalhando no operacional. Mas outra complexidade que a gente tem quando a gente vai falar, né, de alocação espacial, são como que a Polícia Civil ela está dividida no território, né? Assim, cada delegacia regional ela vai ter uma circunscrição geográfica, ok, mas a gente sabe também que a gente tem, por exemplo, unidades especializadas que concorrem, né, no mesmo território do que as delegacias distritais, né, regionais. E, além disso, a gente precisava ter... às vezes, você tem uma delegacia regional que abrange mais de um município, ou um município que tem várias delegacias atuando ali, se sobrepondo territorialmente, né, seja regional especializada, como eu expliquei, mas a gente não tinha como pensar, nesse momento, na alocação por unidade, né, por delegacia, justamente por isso, por essa sobreposição de território, porque a gente não iria conseguir encontrar indicadores, né, para cada unidade. E a gente também, como esse primeiro olhar sobre a gestão da instituição, para pensar na maneira mais eficiente de alocar os recursos, a gente poderia pensar também que a gente não sabe ainda se a existência da quantidade de unidades que existem hoje e a localização onde elas estão, se é a mais eficiente ou não, né? A gente começou olhando para efetivo. Então, o que a gente decidiu, dado esse cenário? Vamos pensar na alocação do efetivo por município. Por quê? Porque a gente consegue entender a demanda de um município por policiais, né? A partir de diversos critérios, que é o que a gente discutiu ao longo do ano, que eu já vou apresentar para vocês. A gente consegue ter, então, dados municipais, né, de fontes confiáveis, dados que têm uma regularidade, né, uma periodicidade, principalmente anual. Então, a gente consegue ficar atualizando, né, esse estudo, essa demanda pelo efetivo policial para cada município. E, então, a gente, mesmo sabendo que, né, dizer, olha, eu preciso ter 200 policiais em Vitória, tá, mas é em qual? É na especializada, é na distrital? Assim, não sei, isso aí é a segunda etapa, né, o segundo desafio. Então, hoje a gente vai falar que esse estudo se delimitou, então, nesses cargos e nessa alocação por município. Então, definido isso, a gente pensou, então, quais são esses critérios que constroem essa demanda do município por efetivo, né, por policiais. E aí, como a doutora Denise explicou, né, foram meses de conversas, a gente fez várias rodadas de conversas com investigadores de diferentes unidades do Estado, com a gente, né, com escrivães, para entender o que na rotina de cada um, o que interfere na rotina de cada um, o que demanda, demanda tempo de trabalho, porque não seria suficiente pensar o seguinte, por exemplo, um município que tem mais população necessita de mais efetivo. Tá, com certeza, mas não é só isso. Então, você poderia pensar, mas então os municípios que têm maior número de criminalidade precisa de mais efetivo. Tudo bem, mas será que todo tipo de crime exige o mesmo esforço policial da Polícia Civil? Não, tem, né, um homicídio, ele vai exigir uma investigação, né, muito mais longa, com muito mais investimento de esforços do que um crime de menor potencial ofensivo, talvez. Então, nem todos os crimes eles vão ter uma necessidade, né, ter um peso igual na necessidade de maior efetivo. E a gente entende que, na verdade, se conversando com esses policiais, vários pontos foram levantados, assim. Aqui estou trazendo do cargo de investigador e agente. Na coluna aqui da esquerda foram os critérios que eles trouxeram de que demandam mais trabalho na rotina deles, tá? Então, assim,
dentre os crimes, esses crimes mais graves contra a pessoa, né, o homicídio, o crime sexual, tráfico de drogas, ou alguns crimes contra o patrimônio também, pela dificuldade, né, da investigação, por tempo de investigação aí. Enfim, a mesma coisa a gente conversou também com os escrivães, então a gente trabalhou muito assim, né, critérios, indicadores criminais, com certeza, mas também os critérios sociais, digamos assim, né, que a gente chama a dimensão social ou a dimensão territorial. Então, por exemplo, a extensão de um município também é um fator que impacta, porque para você chegar ao local do crime, se você tem, né, um deslocamento maior, mais demorado, isso conta também, né, se demanda mais trabalho, então demanda um efetivo maior. E, às vezes, assim, a gente ouviu muita história, assim, né, principalmente dos escrivães, que até colocaram aqui, população idosa, como é que é isso? Policial hoje, não é assim, hoje, um policial que trabalha aí numa delegacia regional, distrital, né, ele tem boa parte do tempo deles, não é necessariamente confeccionando, né, elaborando um registro de ocorrência, mas atendendo a população. Então, tem muita gente que vai para as delegacias, na verdade, assim, não por terem sido vítimas de um crime, não para fazer um boletim de ocorrência, mas para tirar uma dúvida, ter uma orientação, ser escutado, entendeu? E o que eles falavam, assim, geralmente população idosa passa muito tempo, né, buscando um apoio, buscando uma orientação, e não necessariamente essas pessoas foram vítimas de um crime. Ou seja, esse tipo de atendimento, esse tipo de trabalho do policial, ele não necessariamente vai se transformar num registro, né, um boletim de ocorrência, não vai se transformar num indicador criminal. Então, é um trabalho que o policial está tendo, né, faz parte do trabalho dele de atender a população, mas que a gente não consegue medir se a gente olhasse só para o número de crimes, por exemplo. Então, a gente traz também esses aspectos sociais que foram levantados pelos próprios policiais, né, nessas entrevistas, nessas conversas, que impactam aí, então, o trabalho, a rotina, o dia a dia que exigem maior dedicação e que, consequentemente, vai exigir uma equipe maior, vai ter uma demanda maior daquele município sobre o número de policiais civis atuando ali. Então, por exemplo, população idosa, municípios que têm um percentual de população idosa maior, teria uma demanda maior por efetivo. Agora, a gente, né, levantou vários indicadores com todos eles, mas como é que a gente dimensiona isso, né? E até porque, às vezes, né, o homicídio, ele vai ter vai demandar mais trabalho do que um outro tipo de ocorrência, por exemplo. Como que a gente compara esses critérios, como é que a gente organiza isso? E aí é que vem o método, né, que o Jabor já vinha trabalhando aqui dentro do Instituto, que é um método de análise hierárquica multicriterial, falei certo? Que é o seguinte, eu vou até passar a palavra para ele, mas, assim, resumidamente, é o método que a gente vai comparando, né, daqueles, sei lá, 15 critérios. A gente vai comparando 2 a 2. Vocês consideram homicídio mais importante que o roubo? Mais importante no sentido de demandar mais trabalho, tá, gente? Não é só nesse sentido mesmo. E aí eles falavam, sim, mas quanto? É muito mais importante? Dá muito mais trabalho? Dá o mesmo trabalho? A gente ia comparando e a gente conseguia fazer, então, um ranking com os pesos para cada um desses critérios. Pablo, Jabor, não sei se eu expliquei direitinho, você quer complementar como é que funciona esse método, por favor? Tá bom, obrigado, Bárbara. Posso falar um pouquinho, sim, sobre o método. Boa tarde a todos, né? A gente utilizou o método AHP, que é um método que foi desenvolvido aí na década de 70, justamente para trabalhar com cenários complexos, com decisões complexas, e muitas variáveis precisam ser observadas, né? Então, como o ser humano, para trabalhar com um cenário complexo, em que tem que levar em consideração muitas variáveis para tomar a decisão, acaba criando inconsistências naturalmente, né, nesse processo intuitivo
de definição de prioridade, esse método foi criado para buscar resolver esse problema de inconsistência, né? Então, a forma como o método trabalha é de decomposição desses critérios, ao ponto que a gente, quando vai tomar a decisão, né, junto com uma equipe geralmente muito multidisciplinar, a gente só precisa sempre se preocupar em comparar um par de critérios, ou seja, comparar um critério com outro critério. Só que nessa forma de decomposição, a gente compara sempre, então, todos os critérios, né, entre si. Então, a gente monta literalmente uma matriz de comparação, né, e essa matriz de comparação utiliza então, essa matriz, ela respeita uma estrutura hierárquica, né, então a gente cria uma dimensão e sobre essa dimensão coloca lá os critérios, como os que a Bárbara já acabou de apresentar, e a gente define um valor, né, de importância para um critério sobre o outro a partir de uma escala que está apresentada aí no slide na tabela 1, né, que varia de igual importância, que seria o valor 1, até uma importância absoluta, que seria o valor 9. Intervalos ímpares, sempre valores ímpares, né, igual importância é 1, importância pequena é 3, importância grande é 5, importância muito grande é 7, e importância absoluta é 9. E guardamos os pares quando não há um consenso entre a equipe que está tomando a decisão, é absolutamente democrático esse processo, né, e é preciso contar com pessoas que entendem da questão que está sendo levantada ali, quer dizer, do critério em si, e também do problema que está sendo avaliado, nesse caso, a distribuição do efetivo. Então, a gente contou com a participação de escrivães, né, e de investigadores, e montamos, então, uma matriz específica para cada um, né, e eles nos apoiaram nessa decisão de comparação entre cada critério, né? E o método, a matemática do método, nos permite identificar eventuais inconsistências que tenham sido criadas ao longo dessa comparação e aponta, inclusive, onde precisa ser feito ajustes. E aí a gente, ao final, né, na matemática desse processo todo, a gente define os pesos relativos, né, que precisam estar respeitando vão ser definidos a partir de uma hierarquia, né, e aí a gente tem o resultado final, que a Bárbara pode continuar aí, Bárbara, se você quiser, né, mostrando para cada dimensão, né, cada dimensão com seus critérios, a gente tem uma hierarquia, e depois a gente faz uma matriz só entre as dimensões, né, e aí a gente consegue, estabelecendo os valores de cada um desses parâmetros, né, a gente normaliza esses valores, né, da taxa de homicídios, de tráfico de drogas, crimes sexuais e, por exemplo, Lei Maria da Penha, só para falar da dimensão de crimes contra a pessoa, uma das dimensões que a gente tem, e aí a gente tem os pesos ou a importância relativa de cada critério dentro dessa dimensão, e depois a gente vai ter isso para as outras dimensões, por exemplo, crimes contra o patrimônio, a gente tem lá roubos, estelionato e outros crimes. E a gente, então, tem em cada uma delas as dimensões, em cada uma das dimensões os critérios vão estar já priorizados, ou seja, a gente já teria uma hierarquia, depois a gente faz uma matriz que compara todas as dimensões. Portanto, o que a gente vê aí, né, Bárbara, já é o resultado final, né, ordenado em cada dimensão, né? Então, por exemplo, crimes contra a pessoa, homicídios teve um peso mais alto do que tráfico de drogas, do que crimes sexuais, do que a Lei Maria da Penha, né? Essa é a ordem, a hierarquia dentro da dimensão crimes contra a pessoa. A gente tem isso para todas as dimensões, e entre as dimensões a gente tem crimes contra a pessoa, né? O peso maior, depois crimes contra o patrimônio, depois critérios territoriais e sociais, e depois critérios administrativos. Com isso a gente define, né, a matriz de priorização para, nesse caso aí, o cargo de investigador ou agente, né? O próximo slide é o de escrivão, né? E a gente tem essas 3 dimensões, crimes contra a vida, sexuais, adolescentes, né? Que tem homicídios, crimes contra criança e adolescente, atos infracionais de adolescente, crimes sexuais, Lei Maria da Penha.
já com a ordem estabelecida e com o valor que vocês estão vendo em cada um dos critérios, que seria o peso de cada um desses indicadores aí na composição final. E na ordem das dimensões, esses crimes seriam os que têm o maior peso. Depois a gente teria os crimes contra o patrimônio, apreensões e crimes de menor potencial ofensivo. Depois depois a outra dimensão, que seria o passivo da delegacia, e critérios sociais. Formaria aí, né, esses critérios seriam os que teriam o menor peso dentro da matriz de priorização para escrivão. Tá? E é isso, Bárbara. Você quer continuar para você apresentar aí os resultados? Continuo. Eu queria chamar a atenção aqui, que, assim, apesar de os diferentes cargos, né, eles terem apontado critérios em comum, a gente vê que o peso não foi o mesmo, né, nesses critérios. Então, por exemplo, o homicídio aqui para o cargo de escrivão teve um peso... Opa! Não, calma aí, gente, eu estou dando spoiler aqui. O homicídio para investigador, a gente teve um peso 0,65 e para escrivão 0,59. Está próximo, mas tem outros aqui que tiveram, né, uma diferença um pouco maior, porque cada cargo vai ter sua atividade, né, dentro de um processo investigativo aí desse crime, e que vai demandar mais ou menos trabalho. Enfim, dado isso, a gente, então, identificou, né, calculou os pesos, a importância de cada um desses critérios e buscou os valores desses indicadores, né, para cada município, em cada ano. Posso só para complementar um pouquinho aqui, claro. Desculpa te interromper até, mas é porque eu esqueci mesmo de falar, acho que eu esqueci de mencionar, que a gente, nesse processo de validação dos pesos que são estabelecidos, o método, ele calcula um índice de consistência. E, dentro da metodologia, esse índice de consistência, ele não pode ser superior a 0,1. Então, a gente, eventualmente, precisa mexer nos pesos de uma comparação feita par a par para fazer o ajuste da inconsistência, para que a gente não tenha, dentro da base, né, dentro dessa matriz, uma inconsistência na comparação entre os critérios. Tá? Faltou eu falar isso. Então, vamos ver o que a gente achou. A gente já sabia, né, o efetivo atual da Polícia Civil em cada município. Na verdade, assim, nem foi tão simples calcular essa lista. Aqui a gente tem os 78 municípios do estado do Espírito Santo, tá? E o número de investigadores agentes em cada um deles, e aí a proporção em relação ao efetivo total. Lembrando que a gente está falando só operacional, tá? Lembra daquela questão que eu falei lá atrás da sobreposição de territórios das diferentes unidades, né? Como é que a gente lidou com isso? Então, por exemplo, uma delegacia do idoso ou do atendimento à mulher que abranja a região metropolitana. São 6, 7 municípios, né? Então, a gente pegou o efetivo dessa unidade e, quando ela abrangia mais de um município, a gente dividiu esse efetivo por esses municípios que compõem a circunscrição daquela unidade, tá? E quando a unidade era só dentro do município, tranquilo, foi para esse município mesmo. Até aí agradecer Carla, a RH aí da Polícia Civil, e o Carlão, que tiveram um trabalho hercúleo aí de conseguir dividir o efetivo pelo município. Foi ótimo. Enfim, então temos essa divisão atual, que diz, por exemplo, que no município de Afonso Cláudio você tem 7 investigadores, que representa 0,8% do efetivo. Quando a gente identificou os pesos lá daqueles critérios, e aí calculou esses indicadores, né, desses critérios para cada município, a gente acabou chegando numa distribuição, então, com base no método, né? Vai ser a que a gente está chamando de a distribuição proposta, levando em consideração os critérios levantados pelos próprios policiais. Então, você vai ter aqui, por exemplo, Cariacica, né, um município aqui da região metropolitana, que hoje tem 12% de efetivo. Na verdade, segundo o método, deveria ter 9,6% de efetivo. Então, quando a gente... lembrando assim, né, o método aqui, a nossa proposta é falar da distribuição do efetivo, né, não do quantitativo absoluto ideal.
Mas, uma vez que a gente sabe qual é o efetivo hoje, o atual, a gente pode pegar essa distribuição e calcular o número absoluto. Então, a gente faz essa comparação e vê, por exemplo, Cariacica, aquele meu exemplo, né? Hoje tem 103 investigadores, agentes, e segundo o modelo deveria ter 82. Então, vamos dizer, está com um superávit aí, né? De acordo, né, com o efetivo atual existente. Enquanto tem outros municípios que, quando tiverem com valor negativo, por exemplo, aqui Conceição da Barra, que é um município já que fica na região norte do estado, ele estaria com déficit aí no efetivo, então precisaria receber mais 10 investigadores aí, dado o estoque de policiais que a gente tem hoje, né, sempre lembrando disso. Acho que fica mais claro a gente ver aqui no mapa, né, fica mais bonitinho, mostrar os mapas do Jabor aqui. Do lado esquerdo, a gente tem a distribuição atual, tá? Então, você vê que concentra basicamente na região metropolitana, esperado, né? Os municípios em branco, que são os que não estão com nenhum policial alocado, né, especificamente, e os mais escuros, os que têm maior número de efetivo. E do lado esse outro segundo mapa, ele mostra como deveria ser a distribuição de acordo com o método que a gente aplicou. Então, você vê, claro, na região metropolitana continua mais escuro, né, porque, enfim, todos esses indicadores vão estar mais altos mesmo nesses municípios, mas você vê que já Vitória já não é tão escuro assim, né? Ou Linhares, na região norte, né, ele deveria estar com um município maior. A gente faz aqui um terceiro mapa, que seria essa diferença. Então, os azuis são os que estão com superávit, então é o que está sobrando, pelo amor de Deus, muito entre aspas, tá, por favor, é o que está sobrando policial. Quanto mais azul é porque está sobrando muito. E os amarelos, vermelhos é o que estariam precisando de mais policial. E aí Linhares, né, que se destaca aí com déficit de 23 policiais. Os verdinhos são aqueles municípios que estão ok, não precisa mexer no número de efetivo ali. Tá? Isso para o cargo de investigador agente, a gente faz o mesmo exercício para o cargo de escrivão. Eu vou direto para os mapas aqui. Você tem hoje, né, mais municípios que tem pouco escrivão, né, você tem menos escrivão no efetivo. Você vê que não é tão escuro assim na região metropolitana, né, não tem tanta concentração ali como o método sugere que deveria ter, tá? Ele vê que há um déficit aqui da região metropolitana. Cadê? Vou botar o coloridinho aqui que fica mais fácil da gente entender. Então, os vermelhos, basicamente, ali, né, o município de Serra e Vila Velha estariam agora com um déficit de escrivães, apesar de terem apresentado superávit de investigadores, né? E você vê que tem muitos municípios, eu acho que, se não me engano, metade dos municípios, quase 40 municípios aí, verdinhos, que são os que estão com a distribuição adequada, né? A distribuição proposta aí. Então, você vê que a distribuição, né, a alocação do efetivo de escrivão está mais próxima do que o sugerido pelo método. Bom, fazendo a ressalva, né, que eu acho que eu já fiz algumas vezes aqui, né, ao longo da apresentação, a gente está falando de distribuição, não de quantidade, ou seja, se amanhã a Polícia Civil faz um novo concurso, ou se policiais são aposentados, enfim, saem da corporação por alguma razão, muda tudo, tá? Muda tudo, porque vai ter que recalcular esse número absoluto que a gente estava mostrando, tá? E a questão do município unidade também, né? Porque aí é uma dificuldade a mais aí para a gestão da polícia, porque a gente está falando, a Vitória precisa de tantos policiais, mas aonde de Vitória, né? Qual unidade? Aí é um desafio a mais para a gente. Mas eu acho que, assim, era isso, nossa proposta de calcular essa distribuição entre os municípios do estado, né, com os próprios policiais indicando, né, o que interfere no trabalho deles. A gente utilizou esse método de análise multicritério, que vai atribuir pesos para os critérios selecionados pelos policiais, e quando a gente atribui os valores, a gente consegue chegar
nos municípios que estariam ainda com suposto déficit ou com um suposto superávit, a gente destaca o superávit no município de Vitória e o déficit no município de Linhares, aí para os 2 cargos. Tá? Eu devolvo agora a palavra para... Calma, preciso fechar a apresentação, me perdi. Pablo Lira, eu acho que, bom, era isso, e aí vamos para os comentários, vamos para Daniel. Antes do Pablo comentar ali, Pablo, desculpa mudar a sequência aí, mas é só para falar que esse método é um método que é vivo, né? Quer dizer, os dados, como ele é baseado muitas vezes em indicadores, né, criminais ou sociais, à medida que a gente tem a atualização desses valores, mudança do cenário, né, concentração de crimes, né, Bárbara, ou a gente pode novamente ativar, simplesmente isso é uma planilha que já está com o método preparado lá, com o modelo preparado na planilha, e aí esses valores vão alterar para os municípios, né? Então a gente pode definir uma frequência de atualização disso, a própria Polícia Civil pode fazer isso, né? Atualizar isso à medida que a gente tenha mudança dos cenários aí nos indicadores que são utilizados dentro dos critérios. Tá? Perfeito. A gente chegou a fazer, né, Jabor, para esse ano, acho que é 2020, a gente chegou a fazer mais 2 anos, não variava muito. Acho que assim, né, a gente chegou à conclusão que não precisa ser uma atualização anual, até porque é importante, né, que o servidor fique um tempo, né, até o princípio da permanência aí para melhorar a qualidade do serviço, mas também não deixar passar muito tempo, né? Exatamente. 5 anos já seria uma mudança do cenário, é importante mudar, né, atualizar o modelo justamente para refletir a realidade né, do momento. Beleza. Parabenizar aí mais esse importante estudo, né? Eu lembro que há um tempo atrás essa primeira iniciativa, né, Jabor, foi desenvolvida aí para analisar a distribuição de efetivo da Polícia Militar, né? E foi importante também, né, utilizado aí os critérios, né, as especificidades locacionais, né, os indicadores de crime, como a Bárbara falou, até mesmo da gestão também da Polícia Militar, e agora a metodologia foi replicada aí com êxito também, considerando também as particularidades da estrutura organizacional da Polícia Civil e do serviço também, né, especialidade também da nossa Polícia Judiciária. Então, aí, dando sequência agora, a nossa programação, a gente tem agora os comentários aí, as considerações do nosso diretor-presidente do Instituto João de Santos Neves, professor doutor Daniel Cerqueira. Com você, Daniel. Obrigado, Pablo. Em primeiro lugar, eu queria... Estão vindo, né? Em primeiro lugar, eu queria saudar a todos e agradecer, assim, efusivamente os amigos aí. Eu sei que é uma correria dos diabos, né? Tirar a Denise dos seus afazeres, o Padilha comandando todo esse programa lá no Rio Grande do Sul, o Lívio, né? Então, tirar vocês aí do dia a dia, eu agradeço muito. Deixo um abraço virtual para todos, meus amigos aqui do Instituto, os Pablos, né? Pablo Lira, Pablo Jabor, a Bárbara, que tem sido uma guerreira à frente do Observatório de Segurança Cidadã, né? Eu queria falar algumas palavras, né? Porque, na verdade, eu vou tentar ser bem sucinto, que eu quero, na verdade, ouvir mais aqui o Padilha e o Lívio, né? Gozar da possibilidade de conhecer outras realidades, né? Outras possibilidades, né? Mas eu queria iniciar falando da nossa convicção, né? Que, na verdade, é um princípio que a gente, de trabalho nosso, a gente acha que boa gestão ela se assenta em 2 pilares básicos. Primeiro, a política baseada em evidências, na ciência do que funciona, do que não funciona, né? E também, em segundo lugar, da troca de experiências. Ou seja, não existe espaço na gestão pública, sobretudo, para reinventar a roda a cada momento. A gente pensa que tem, às vezes, soluções engenhosas, super criativas, quando vai ver, o cara do lado já fez, já gastaram horas para
semanas, meses para desenvolver um método, desenvolver um programa, né? Então, a gente copia sem vergonha nenhuma, né? Eu acho que é importante esse compartilhamento de experiências, né? E não é à toa que, por isso, a gente tem feito aqui no Espírito Santo, né? Sobretudo eu, o secretário de Segurança, o Álvaro, que é o coordenador do Estado presente, a gente tem visitado outros estados, aprendendo muito com as experiências de outros estados, e também vários estados têm procurado a gente, comitivas que a gente recebeu no Observatório de Minas, de Rondônia, do Ceará, de vários estados, né? A gente fez, e o Padilha lembra, aquele evento aqui que foi muito legal, né? Do primeiro workshop, primeira oficina sobre experiências exitosas em segurança pública. Trouxemos comitiva de 6 estados, mais de 12 secretários aqui. Pena que foi só um dia, a gente queria ter feito mais dias, mas vamos ter mais. Lívia, já falei com o Renato e a Samira, que coproduziram esse evento, né? E eu acho que o fórum, a gente, agora botando meu chapéu de fórum, né? A gente tem que dar mais vazão a essa questão da boa gestão. Não que outras pautas não sejam importantes, todas são importantes, mas a gente tem que investir mais nessa pauta da troca das experiências, de boa gestão dos estados, dos municípios, né? Sobre essa questão aí, né? É um tema extremamente complicado, né? Como, aliás, a Bárbara, o Pablo e a Denise já falaram, né? Como alocar o efetivo, né? Nos vários territórios, não é uma coisa simples, né? As empresas também têm problemas similares, só que no caso da empresa não é alocação, mas é fazer preço, e as empresas geralmente precisam saber o custeio das mercadorias, e tem várias técnicas, né? Custeio baseado em atividade é saber quanto se gasta de tempo para produzir, fazer cada atividade que vai gerar a produção de um produto ou de um serviço, né? No nosso caso, é mais complexo ainda, porque a gente pode pensar um escrivão, um investigador, a gente pode pensar uma delegacia, né? Um escrivão ou uma pessoa como uma firma multiprodutora. Na verdade, o investigador escrivão, ele é uma firma multiprodutora, ele produz muitos produtos, né? Que são relacionados à questão dos vários tipos de crime, várias coisas que se faz dentro do processo de persecução criminal. Então, como avaliar isso? Me parece que essa técnica aí que o Pablo Jabor já usa, um tempo usou com a Polícia Militar, é a mais interessante, porque é uma técnica qualitativa, mas cujos resultados são muito vão na mesma direção do que seria fazer um custeio baseado em atividades, que seria um trabalho muito mais caro, mais moroso, e não sei se resolveria os problemas de complexidade que a gente tem dentro da questão da segurança pública, né? Então, basicamente, o que eles fizeram aí nesse trabalho? São duas coisas que a gente tem que mensurar, a oferta e a demanda. Qual é a demanda por serviços policiais ali naquele local e qual é a oferta, né? Como fazer isso? Tem crimes, tem todo o processo de persecução de crimes e tem também variáveis socioeconômicas. Então, o que esse método multicritério faz? Ele é basicamente, de uma forma objetiva, né? Ponderar, fazer pesos para dizer quanto tempo se gasta mais aqui ou ali, qual é a minha demanda, quanto que eu tenho ali de oferta para tentar casar oferta e demanda. Como a Bárbara frisou várias vezes, não se trata de fazer uma alocação ideal em termos de quantos policiais eu tenho que botar naquele município ou em outro, mas é numa alocação eficiente do ponto de vista relativo. Uma coisa que vocês não sabem, o Padilha e Lívia, eu vou contar aqui só para nós aqui, que não tem mais ninguém nos ouvindo, mas o trabalho aqui, a preocupação da doutora Denise e o doutor Arruda, que é o delegado-geral aqui, era muito grande, né? Porque a gente vive aqui no Espírito Santo, o Pablo falou um pouco do nosso histórico, né? A gente teve um governo do atual governador Renato Casagrande, né, de 2011 a 2014, que houve muita contratação de efetivo, né, que chegou até perto do que seria o preconizado pela lei. O governo seguinte não fez nenhum concurso. Então, a gente vivia aqui, quando chegamos em 2019, quando o Casagrande chega em 2019, um verdadeiro estado de miséria, né? A gente que anda
faz reuniões semanais nas regiões integradas de segurança pública, a gente roda muito esse estado, né, junto com a doutora Denise, os secretários, né, a gente vê realmente a situação é drástica, né, de tão poucos policiais. Então, ter uma maneira objetiva de falar dessa alocação relativa é fundamental, né? Um outro ponto que é fundamental, não só por uma questão de escassez aguda, ainda que o governador tenha feito vários concursos nesses últimos anos, ainda eu acho que a gente precisa avançar mais para recompor o efetivo, porque a gente sabe que segurança pública é continuidade. Se não houver concurso todo ano, essa coisa vai dar zebra em algum momento, né? E a gente está nesse processo daí, né? Mas eu acho que tem uma outra questão importante em muitos estados, acho que todos, se não todos os estados, né? Que é uma questão política, né? Quando você faz um concurso, né, muitas vezes todo mundo quer trabalhar nos melhores municípios, quer trabalhar perto da região metropolitana, onde geralmente as famílias estão, e quem está lá no interiorzão, ele faz o concurso e é alocado lá, mas ele já quer sair imediatamente de lá. Então, muitas vezes, esse cara já procura um deputado, poxa, não tem como fazer para me mandar para lá. Olha a pressão absurda que os gestores sofrem para manter o trabalho ali na boa técnica, né? Então, tem uma maneira objetiva de dizer, olha, é o seguinte, precisa ter tantos aqui, é fundamental, porque isso é uma vacina contra essas pressões políticas, né? Mas eu acho que a gente vai avançar, eu acho que é esse o espírito que a doutora Denise e o Arruda pensam também lá, né? De avançar mais nessa linha, né? Olha, tudo bem, já temos um método aqui de alocação. Claro que esse método, de vez em quando, precisa de ajustes, né, Jabor? Porque também existem influências dos choques tecnológicos, né? Então, toda essa ponderação fez para o tipo de produção de serviços policiais de persecução criminal que era feita até então. Quando você faz inovação tecnológica, você muda tudo. Então, aqui no Estado, a gente tem feito várias, e a gente vai precisar rever essa ponderação em breve, Jabor. A gente fez, por exemplo, a Polícia Civil fez o plantão eletrônico, aliviando força de trabalho, muitas vezes os caras ficavam em municípios pequenos, né? mas prendia, engessava uma equipe ali, né? Isso está acontecendo, o TCO eletrônico também, que já está acontecendo em vários estados, né? O teleflagrante, né, Daniel? Teleflagrante, desculpe, teleflagrante, o EIFES, que agora está começando a entrar com mais intensidade aqui, isso vai gerar um impacto também em todo o processo de persecução, né? O cerco eletrônico está sendo implantado em todo o estado, então, em breve, a gente vai ter que refazer essa matriz, mas isso faz parte do jogo, né? Basicamente, eu acho que, mesmo refazendo isso aí, eu acho que o futuro, a gente tem que pensar em mecanismos, né? Eu acho que é isso que o Arruda e a Denise já estão pensando, né? Em mecanismos de alocação e cessão de policiais entre as regiões, né? Quer dizer, o cara que ele fez um concurso para um determinado lugar, eventualmente ele quer mudar, mas quais são as condições que ele vai querer mudar? Será que é quem tem mais QI? Não pode ser dessa forma, né? Tem que ter pontuação, tem que ter métodos, como, por exemplo, a Polícia Federal tem e algumas polícias têm. Eu acho que é esse o caminho que está se imaginando aqui no Espírito Santo, né? Para cada vez mais tornar mais profissional esse trabalho aí da polícia, em particular da Polícia Civil, né? Eu estou muito curioso aqui agora, basicamente eu vou só fazer mais uma observação, mas eu estou muito curioso para ouvir aqui o Padilha e o Lívio, né? Mas eu só queria dizer, Padilha e Lívio, para falar um pouco também, fazer um pouco da propaganda do nosso trabalho aqui no Observatório, né? A gente vem acompanhando essa política do Estado presente que o Pablo Lira falou, bastante, né? E vocês conhecem um pouquinho, vem acompanhando, né? E a gente achou que o Observatório de Segurança Cidadã tinha que ir além desse local, como o Pablo falou, com interface na questão da tecnologia, da transparência, da produção de dados, e a gente sempre achou que o Observatório tinha que ser, na verdade, um mecanismo de ajudar na gestão, né? Esse trabalho é um exemplo disso.
Mas, além disso, eu acho que tem um outro ponto que para nós é muito caro, que a gente falou hoje no seminário de manhã, né? Eu acho que o que a gente pode contribuir, eu acho que a gente está dando a nossa modesta contribuição, que é na mudança de mentalidade. Ou seja, a gente sabe que tudo é importante em segurança pública, tecnologia, boa gestão, investimentos efetivos, tudo isso é importante, né? Mas eu acho que o elemento que tem capacidade de portar o futuro, de transformação futura, é exatamente a mudança de mentalidade, né? A gente trabalhar com os nossos policiais, né? Com nossos policiais para trazer a ideia do papel tão nobre que um policial exerce nas modernas sociedades democráticas, né? Não apenas como um agente do sistema coercitivo, né? Para fazer cumprir a lei, mas como um verdadeiro empreendedor da paz, né? Então, além disso, é mudança de mentalidade também junto aos prefeitos, para trazer os prefeitos nessa jornada, para eles entenderem que muitas vezes o papel dele não é só ficar cobrando o governo, o prefeito pode ser o protagonista da segurança pública, como, aliás, no Rio Grande do Sul, vários municípios já sabem disso de carteirinha, aliás, os municípios do Sul que começaram essa revolução municipalista já desde meados dos anos 2000, né? Com vários amigos nossos, como Eduardo Pazinato, Alberto Kopitic e vários outros que conhecemos, né? Mas pode ser o protagonista, né? Com GGIMs, com vários papéis importantes, né? A comunidade também muitas vezes cobra da polícia, deve cobrar mesmo, deve cobrar do Estado, mas o cidadão ele deve ser também protagonista nessa jornada de segurança pública. Então, tudo isso que nós estamos falando é uma mudança de mentalidade de como ver a segurança pública como resultado da coprodução de vários trabalhos feitos por policiais, por gestores, por comunidade, por academia. A gente tem feito isso, a gente tem feito vários cursos aí, a Bárbara em particular, eu também. A gente tem gastado muita sola de sapato, a gente roda muito Espírito Santo, fizemos cursos em todo o estado, não só para as comunidades, para líderes comunitários, cursos também de análise criminal, cursos de alto nível para a polícia, introduzindo aqui o policiamento orientado para a solução do problema, né? Então, a gente está dando o papel que a gente enxerga aí é isso, é de mudar o verbo, né? Então, a gente pensa que o observatório não deve só observar, o observatório deve agir, e nós estamos fazendo isso aí, e tem sido uma felicidade, porque a gente tem encontrado muita gente legal aí, e temos até nos divertido nesse caminho. Então, eu devolvo a palavra aí para o Pablo, para conduzir aí. Obrigado. Obrigado, professor Daniel. Inclusive, tem um artigo aí que o professor Daniel assina junto com Bárbara, justamente esse termo aí, né, Daniel? Observação, né? Observação, né? É o observatório também implementando ações importantes aí na ótica da segurança pública, né, contribuindo nessas frentes aí que você comentou. Então, agradecer as considerações, e aí agora também para os comentários aí sobre o trabalho. Doutora Denise já falou no início, mas se quiser fazer algum comentário, doutora Denise, antes do debate, você quer comentar alguma coisa, complementar aí, doutora Denise, sobre o trabalho pela Polícia Civil? Não, eu só tenho mesmo que agradecer, né, e já anunciar que a gente já está utilizando hoje, quando a gente tem que fazer algumas movimentações, a gente dá uma olhada lá no nosso resultado para ver se realmente aquele local precisa do policial que o delegado está exigindo tanto. E agradecer a equipe do Instituto, que foi tão parceira, né, que foi tão cúmplice, foi essencial. A gente teve reuniões muito agradáveis, as discussões eram muito, o ambiente era muito bom. Os policiais se sentiram muito motivados em participar, todos gostaram muito. E ficou um resultado assim, de muita confiabilidade, né? As pessoas respeitaram o que foi desenvolvido, que elas participaram. Então, ficou algo de muito valor para a gente. Então, eu só tenho que agradecer e parabenizá-los pela eficiência. Obrigada. Perfeito. Agora a gente vai ouvir os debatedores, a sessão aí do debate, né, considerações, né, observações também, complementações na ótica também, trazendo, agregando também a nossa mesa, né,
as experiências e o intercâmbio de ideias também de colegas pesquisadores e profissionais de segurança pública de outros estados, agora trazendo a contribuição do estado do Rio Grande do Sul. Estamos aqui com o doutor Antônio Padilha, que vai fazer as considerações, e na sequência também as considerações olhando aí a ótica da segurança pública de São Paulo, na sequência o Lívio Rocha fazendo as suas considerações. Então, doutor Padilha, com você aí. O áudio não está saindo, não. Não estamos ouvindo, não. O microfone está aberto, não está com o sinal do microfone fechado, não. Mas a gente não está conseguindo... Está aberto. Agora sim, agora estamos ouvindo. Vou tirar o fone, então, que é melhor. O fone acho que acaba atrapalhando. Estão me ouvindo bem agora? Sim. Tá, então sem o fone é melhor. Bom, boa tarde a todas e a todos, né? Doutora Denise, doutora Bárbara, aos dois Pablos, né? O Pablo Lira, o Pablo Jabor, ao colega Lívio, lá da Polícia Civil também, do Estado de São Paulo, e ao querido amigo aí, doutor Daniel Cerqueira. É difícil falar depois do que já foi demonstrado aqui, né? Mas eu vou me atrever aqui a trazer algumas contribuições, algumas considerações. Primeiro, no que o doutor Daniel falou, é verdade, a corrida e as atribuições aqui são muitas, mas são esses momentos que nos dão alegria e motivação para continuar nesse trabalho árduo do dia a dia na segurança pública, esse debate, essa troca de ideias. Eu tenho 2 filhos pequenos, né? Um menino que vai fazer 3 anos, tem 3 filhos, uma menina, mulher de 21, mas tenho 2 filhos pequenos, um que vai fazer 3 anos em dezembro e outro que faz 5 no dia 15 de maio do ano que vem. Estou falando isso porque na semana passada, numa dessas madrugadas, evidentemente que tive junto com a tarefa de dividir as atribuições em casa, doutor Daniel, com a esposa, o pequeno acordou de madrugada, fui lá atender ele de madrugada e normalmente não acontece isso comigo, mas acabei perdendo o sono. E ao perder sono, normalmente eu gosto de pegar um livro, aí eu leio ali meia dúzia de páginas, o sono volta e eu sigo a dormir. E aquele dia a esposa também estava com uma série de questões do trabalho dela, eu achei melhor, olha, não vou acender a luz da cabeceira, liguei de longe a televisão e vi uma entrevista com Richard Sennett, que certamente todos que estão aí acompanhando conhecem, né, e que eu acho que tem muito a ver com esse evento que vocês estão organizando, então quero aqui dar os parabéns, né, primeiro pelo trabalho, né, audacioso que vocês desenvolveram aí para tentar achar uma fórmula minimamente adequada dentro daquilo que é possível, né? Eu vi que vocês utilizaram uma metodologia de multicritérios para a distribuição do efetivo existente aí na Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Mas, vendo aquela entrevista do Richard Sennett, ele trouxe uma questão que vem bem ao encontro do que foi dito, não só pela manhã, que eu procurei acompanhar um pouco os debates hoje pela manhã, mas também agora, um pouco antes, o doutor Daniel Cerqueira estava mencionando. Ele lançou, vocês devem conhecer certamente, eu confesso que eu não conhecia, 3 livros que ele lançou em conjunto, né, uma trilogia, e uma delas, que é a que eu estou lendo agora, mas naquela madrugada me despertou muito, e durante a madrugada já me atrevi a comprar o livro, que é um livro chamado Juntos, que trata exatamente desta temática tão importante que é a colaboração, que é a cooperação, que é o que vocês estão procurando fazer de maneira brilhante aí através do Instituto Jones e pelo Observatório da Segurança Cidadã, né? E já na orelha do livro, isso que me chamou bastante atenção, ele é um estudioso, é um sociólogo, um pesquisador americano, nascido em Chicago e que está radicado no Reino Unido já há bastante tempo, trabalhou inclusive muito tempo coordenando as pesquisas na London School of Economics. Ele traz ali desse trabalho, de uma certa forma, que ele diz que estava cansado, autossuficiente da área da pesquisa, né, da área da academia. E resolveu escrever sobre questões cotidianas, né, e viu o quanto era importante o tema da colaboração. Né. Então, estou fazendo essa fala inicial de introdução
que eu acho muito importante essa iniciativa que vocês têm tido aí no Observatório de Segurança Cidadã e no Instituto Jones, de aproximar a academia do mundo real, cotidiano da segurança pública. Então, aqui queria externar minha homenagem, os parabéns para vocês de trazer, e não é fácil, né? E a doutora Denise certamente vai compreender o que eu vou dizer agora, porque esse papel eu já desempenhei no planejamento da Polícia Civil. Em um primeiro momento há um estranhamento, quando vem pessoas, mesmo que com muito conhecimento, auxiliar, mesmo que com o espírito de auxílio, né? Trazer alguns caminhos para a área da segurança pública. Felizmente, esse estranhamento ele está cada vez mais distante e essa aproximação ela tem sido uma realidade aqui no Rio Grande do Sul, mas eu tenho visto com muita satisfação aí também no Espírito Santo, e a gente acaba percebendo muita similaridade. Acho que houve um grande atrevimento da parte de vocês de utilizar uma metodologia de multicritérios, né? E eu sei o quanto isso é difícil, né? Então vocês estão de parabéns, né? E acho importante isso que o Dr. Daniel mencionou, de que haja uma correção sistemática, né? Mas eu vou trazer para vocês aqui uma contribuição, evidentemente que o meu ponto de fala é a nossa realidade aqui do Rio Grande do Sul, de algumas dificuldades que a gente já passou lá atrás. Ouvi com bastante atenção o que foi dito pelo Dr. Daniel e principalmente pela doutora Bárbara, que falou mais de uma vez, olha, nós não estamos falando de quantidade, a gente está falando de uma distribuição daquilo que existe, né, do efetivo existente. Para vocês terem uma ideia, o Rio Grande do Sul era um estado que na década de 40 do século passado possuía 88 municípios. Nós, em 2014, o Rio Grande do Sul, depois da Constituição de 88, tem 497 municípios. Só fica atrás, por incrível que pareça, isso causa até uma certa surpresa, só fica atrás dos estados de Minas Gerais e de São Paulo. Por que eu estou falando isso? Porque é tão importante quanto ter um critério de distribuição do efetivo existente, eu acho que é importante nós termos um critério de onde realmente nós precisamos de policiais, não só por município, e aqui pensando nos órgãos policiais, não só no município, mas também nos órgãos policiais. Por que eu estou falando isso? E aqui vocês já vão compreender o que eu quero dizer, que de uma certa forma tem algum ponto de contato com esse trabalho fantástico que vocês desenvolveram. Na realidade do Rio Grande do Sul, os órgãos policiais na Polícia Civil, eles são criados por um mero decreto do governador do estado. Então, o governador de plantão, por meio de um decreto, escreve hoje, no dia seguinte nós temos um órgão policial criado. E a instalação, ou seja, o funcionamento, a operação dessa delegacia de polícia, ela é colocada em funcionamento com uma portaria do chefe de polícia que estiver conduzindo a instituição. Se nós olharmos o histórico da criação dos órgãos policiais no estado do Rio Grande do Sul, sendo muito sincero, eu não sei qual a realidade do estado do Espírito Santo, né, mas o histórico da criação de órgãos policiais, de delegacias de polícia no estado do Rio Grande do Sul, pegando um bom número de anos, 20, 30 anos para trás, sempre eram criados, e nós tínhamos um grande crescimento de criação dos órgãos policiais em anos pares, não coincidentemente quando havia eleições ou municipais ou estaduais. Eu estou falando isso porque, claro que é muito importante nós termos a distribuição adequada e suficiente dos policiais no município, né? Mas, tanto quanto os municípios, é importante que nós tenhamos critérios para a criação dos órgãos policiais. E eu não preciso dizer, acho que certamente todo mundo que está acompanhando, os colegas que estão aqui, que eu consigo visualizar, e aquelas pessoas que estão acompanhando diretamente no YouTube, os cargos não são criados da mesma forma, né? Por determinação constitucional, nós só conseguimos criar um cargo de escrivão, ou de investigador, ou agente, ou mesmo de delegado de polícia, ou mesmo de um policial militar, por meio de lei. Então, seria importantíssimo, e aqui uma provocação já para um próximo estudo, que eu sei que certamente deve estar no escopo de vocês, que além de nós termos uma ferramenta que é importante, né, eu acho que vocês estão realmente de parabéns por essa iniciativa, para distribuir o efetivo existente, mas principalmente pelo que considerou o doutor Daniel Cerqueira, né, de nós termos, por exemplo, um vácuo de não realização de concursos públicos, né, e isso não pode ficar assim. Então, o ideal seria que nós tivéssemos um mecanismo para definir
quais os critérios necessários e suficientes para criar um órgão policial. A realidade do Rio Grande do Sul, por exemplo, certamente, e sempre também com cobertor curto, essa não é uma realidade do Espírito Santo, tenho certeza que essa é uma realidade de todo e qualquer estado da federação. Talvez São Paulo tenha uma condição melhor, mas mesmo assim longe do ideal, seria que nós tivéssemos um mecanismo. O órgão policial é criado por lei, a partir de critérios previamente definidos para a criação do órgão policial, e essa mesma lei que criar o órgão policial deve criar os respectivos cargos de delegado de polícia, de escrivão de polícia, de investigador e agente, e a dotação orçamentária para manter esse órgão policial. Certamente, se nós tivermos essa expectativa e esse tipo de cuidado, que eu sei que não é fácil, que depende do parlamento, nós vamos conseguir, doutor Daniel Cerqueira, ter um afastamento necessário, como o senhor bem mencionou, né, dessas demandas políticas, ou seja, se o parlamento entender, né, tendo uma lei prévia estabelecendo os critérios minimamente objetivos para a criação do órgão policial, da delegacia de polícia ou da unidade da polícia militar, objetivamente, preenchido esses critérios, se permite que seja encaminhado um projeto de lei para a criação do órgão policial, e essa lei de criação do órgão policial tem que estar acompanhada dos correspondentes cargos que devem acompanhar e estruturar. Instituição privada nenhuma, né? E isso já ocorre de uma certa forma. Hoje, se nós percebermos no Poder Judiciário, de uma maneira geral, no Ministério Público também, quando é criada uma nova promotoria de justiça, quando é criada uma nova vara judicial, essas estruturas do Poder Judiciário e do Ministério Público não se criam sem os cargos correspondentes. E a realidade, infelizmente, e que bom que a gente tem luzes iluministas aí dos estudiosos, né, de observatórios e de quem procura realmente se enfrenhar no tema da segurança pública, que para a criação de um órgão policial, para bem atender a população, é importante que se tenha as dotações necessárias. Acho muito importante, nós adotamos outras metodologias aqui no Estado quando a gente definiu esses critérios, e daí não pensando em municípios, tá? Pensando nos órgãos policiais. Certamente isso deve ser também uma realidade do Espírito Santo, porque eu acho que isso perpassa qualquer território. Nós temos delegacias de polícia em Porto Alegre, na capital, por exemplo, que as demandas delas são comparáveis com uma delegacia de polícia do interior do estado. Assim como nós temos uma delegacia de polícia na capital, que as demandas delas são comparadas com uma delegacia na região metropolitana, levando em consideração a demanda. Então, pergunto aqui se vocês não pensaram na clusterização desses municípios, porque certamente as demandas são diferentes. Aqui é um questionamento que eu faço. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente procurou clusterizar, como o trabalho foi feito não por município, mas por delegacias de polícia, e há demandas diferenciadas. Há uma delegacia dentro de Porto Alegre, que está praticamente no que seria uma zona rural de Porto Alegre, por incrível que pareça, Porto Alegre tem uma zona rural, que a demanda dela é como se fosse uma delegacia da região da campanha. O crime que mais tem incidência nessa delegacia de polícia da zona rural de Porto Alegre é o crime de abigeato, furto de gado, como a gente chama aqui de abigeato no Rio Grande do Sul. Ela não pode ter o mesmo critério que uma delegacia de polícia no centro da cidade ou em uma zona conflagrada controlada pelo tráfico de drogas, em que a grande incidência é o tráfico de drogas e o homicídio decorrente do tráfico de drogas. Mas, parabéns pelo trabalho, eu sei que o desafio é grande, eu acho que é isso mesmo, a gente tem que fazer essas provocações para que os agentes políticos percebam a importância do trabalho científico também na segurança pública. Estou à disposição aqui para algum questionamento também, mas fiquei muito feliz de poder estar participando, e principalmente ouvindo esse trabalho que vocês estão desenvolvendo à frente aí do Observatório da Segurança Cidadã e do Instituto Jones. Te agradece aí as considerações, doutor Antônio Padilha, e aí agora a gente encaminha aí agora para a fala do doutor Lívio Rocha, para fazer suas considerações também nessa sessão de debatedores aí. Agradece mais uma vez aí a participação, doutor Lívio.
Opa, obrigado, Pablo. Tá chegando bem o meu som? Sim, tá bom. Primeiro, queria agradecer o convite para participar desse evento. Quero dar meus parabéns a todas as pessoas envolvidas. Principalmente aqui meu grande mestre Daniel Cerqueira, com quem eu sempre aprendo, né, pode ser até num bate-papo nos encontros do fórum, mas todo minuto é válido para um aprendizado com o professor Daniel. Vamos dizer assim, o primeiro fator que me chamou a atenção nessa iniciativa foi contabilizar o efetivo real. Eu vou explicar isso por causa da experiência aqui de São Paulo. Aqui em São Paulo, eu pensei que eu ia ser o único do policial do século passado, mas os presentes aqui também tem um pessoal que está mais antigo também. Então, assim, a Polícia Civil tem uma previsão, como o Padilha estava falando aqui, em São Paulo a previsão de 36 mil cargos, entre 14 carreiras. Uma longa história, essas 14 carreiras. E só que era uma época, os anos 90, quando eu entrei, em que não havia os centros de detenção provisória. Então, a Polícia Civil tinha a guarda dos presos, enquanto esses aguardavam o julgamento. Então, cada delegacia daqui do Estado de São Paulo era uma carceragem. Ou seja, além da função de polícia judiciária, fazia a função que hoje é da Polícia Penal em relação aos presos provisórios. Então, havia uma certa necessidade de efetivo, uma equipe de plantão tinha que contar, no mínimo, com 5 policiais, né, entre o delegado, os agentes, o escrivão e o carcereiro. Havia uma ronda para reforçar a questão de coibir fugas, tentativas de resgates, né, era o começo do crime organizado como conhecemos hoje, era o começo do PCC, quando eu entrei na polícia, né? Então tinha essa demanda, né, essa função. Inclusive, eu fui do grupo de operações especiais aqui da Polícia Civil, que tinha como função primária esse apoio às situações de risco nas carceragens da Polícia Civil. Só que teve só que aí foi criada a Secretaria de Administração Penitenciária e construído o Centro de Detenção Provisória, passando para, hoje, como conhecemos, a Polícia Penal, essa questão com os presos que estavam aguardando julgamento. Então, hoje, todas as delegacias possuem apenas uma cela pequena, porque é para o preso permanecer apenas enquanto estamos tomando as medidas de polícia judiciária em relação ao flagrante. Depois, já encaminhado a uma cadeia que a gente chama de trânsito, e depois ao CDP, para a audiência de custódia, e se a audiência de custódia entender que a pessoa deve aguardar o julgamento presa, já vai direto para o Centro de Detenção Provisória, que já é outra pasta, agora da Polícia Penal. Só que mesmo assim, como eu disse, tinha uma previsão de 36 mil cargos. E não houve um estudo nem próximo disso, nem parecido com isso, para decidir se eram necessários esses 36 mil, porque, por um lado, durante a primeira década do milênio, houve essa questão de passar essa atribuição de guarda de presos para a Polícia Penal, só que a população também aumentou, né, a criminalidade aumentou, né, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública sempre deixa todo mundo a par da questão dos aumentos que teve, da criminalidade, às vezes alguma queda localizada, né. Então, assim, eu sinto muita falta de São Paulo ter um estudo parecido. E aí o segundo problema que teve aqui relacionado ao efetivo é a evasão de concursados e a questão de aposentadorias. Porque com as reformas previdenciárias, trabalhistas, tanto nacional como estadual, praticamente só quem entrou até 2003 é que tem possibilidade real de aposentar com salário integral. Então, quem entrou depois de 2003, assim que passa um concurso que pague melhor, e a Polícia Civil de São Paulo, infelizmente, está entre os estados que pior pagam para todas as carreiras, né? Então tem essa evasão das pessoas que prestam o concurso,
acabam entrando por uma questão de que houve oportunidade, houve estudo, houve empenho, e evadem, né? Deixam os quadros, e fora isso, para não serem prejudicados por novas leis que afetem a aposentadoria, os policiais mais antigos estão aposentando. Então, hoje há até uma discussão de qual o efetivo da Polícia Civil de São Paulo, né? A polícia informa para os sindicatos que tem 26 mil policiais, só que os sindicatos e associações fazem uma conta que, se excluir todos que podem aposentar hoje, protocolar a aposentadoria hoje, o efetivo seria 18 mil. Né? Então, só que qual que é a diferença dessa discussão aqui local de São Paulo com essa iniciativa maravilhosa do Espírito Santo? Ninguém lida com efetivo real, nem o governo, nem as associações, nem os sindicatos. Então, já me chamou muita atenção essa questão da iniciativa ter sido em cima do efetivo real, ou seja, quem está disponível hoje, não está contando com, mas vai ter um concurso de que foram aprovadas antes de completar um ano de serviço, como já aconteceu aqui num concurso de delegado de polícia, né, que de 250 aprovados, 100 pediram para baixa antes de completar um ano de serviço, né, porque passaram em outros concursos que pagam melhor, né. Então, essa é a primeira coisa que, para mim, já fiquei fascinado com a iniciativa. A segunda questão é, como pesquisador acadêmico, com o movimento de policiais antifascismo. É um coletivo, é um movimento social que tem como ideia número 1 que o policial se entenda como trabalhador e não como herói, né? É um trabalho de alto risco, mas é difícil, é uma missão difícil desse movimento, porque o policial, né, como estou na ativa, posso falar com tranquilidade, ele não se vê como um trabalhador. Né? Existe a questão do ethos de guerreiro, de herói, e ele acaba esquecendo da questão de que ele é um trabalhador, da função social dele como trabalhador. Então, o policial, no geral, ele não reflete sobre a própria função. E não sei se, em decorrência disso, as políticas de segurança pública costumam não consultar os policiais, né? Na administração, na ciência da administração, as políticas de segurança pública, a gente pode falar que costumam ser top-down, né? Ou seja, simplesmente são impostas de cima para baixo. Então, o segundo fator que eu parabenizo muito essa iniciativa foi a consulta aos policiais, a consulta a quem está na linha de frente. Isso não é comum, não é comum. A gente pode fazer um balancete aqui de todas as políticas públicas de segurança com êxito. É incomum essa consulta aos policiais, e essa consulta não só foram consultados, mas, assim, gerou impacto essa opinião deles. Gerou impacto. Então, isso para mim é sensacional na condição de policial da ativa, de um pesquisador também. Então, esse para mim foi um fator, assim, um diferencial dessa iniciativa. E para quem nos assiste aqui, posteriormente à gravação, ou está nos assistindo pelo YouTube, tem muita diferença no sucesso de uma política pública, essa questão de você consultar quem está na linha de frente. Né? Essa adesão gera pode ser a diferença entre o sucesso ou o fracasso de uma política. Né? Uma política muito bem desenhada, mas que seja simplesmente imposta de cima para baixo nos policiais, se os policiais entenderem que não é interessante, que está havendo uma cobrança exacerbada sem a devida compensação, essa política vai fracassar. Vai fracassar. Mas isso, assim, não é na categoria policial, né? Na doutrina, a gente chama isso que policiais são uma categoria que chama burocracia de nível de rua, ou seja, são categorias de servidores, como os professores, profissionais da saúde, da assistência social, que afetam diretamente o sucesso ou não de uma política. Então, essa iniciativa ter conquistado a adesão dos policiais já garantiu muito o sucesso dela, né? Mas, para não me prolongar muito, eu falei da burocracia de nível de rua, que somos nós os policiais, mas eu teria uma questão aí, como diz o Dr. Padilha, uma provocação, de saber como foi a relação dessa iniciativa com a burocracia de nível médio, ou seja, os comandos, né, das polícias, as chefias, né,
porque, de repente, um titular falou, pô, mas estão propondo que eu vou ter menos policiais, e ele, normalmente, como gerente, ele fala, não, para mim, toda quantitativa é pouco, né? Toda chefia, todo titular, sempre quer mais policiais, né? Sempre imagina, difícil enxergar assim que não tem, né? E também saber como foi, assim, como está sendo, né, o diálogo com o nível político. Ou seja, porque a Polícia Civil, devido à natureza, vamos dizer assim, dissimulada, no sentido que não é ostensiva, como a Polícia Militar, normalmente a população não enxerga muito. Sabe a delegacia, né? Sabe aquela questão de fazer o boletim de ocorrência, né? Mas, assim, a população saber uma notícia de que houve ou haverá uma redução de efetivo, a população não precisa entender muito, ela vai achar ruim, né? Necessariamente ela vai achar ruim, assim como, de repente, o prefeito daquela cidade onde está sediada a delegacia, né? Então, eu queria saber, assim, como essa iniciativa vem lidando com essa questão, tanto do nível médio, né, da burocracia nível médio, que sempre quer mais funcionários e não menos, e como foi no nível político, né? Porque, com certeza, a notícia de que o efetivo da Polícia Civil aqui da cidade vai diminuir, né? Com certeza tem a sua cobrança pública, né? Então é isso, novamente, obrigado pelo convite, parabenizar todas as pessoas envolvidas, e é isso aí, gente, queria ouvir um pouco sobre isso. Obrigado. Obrigado, Lívio. E Bárbara, comentar aí? Posso começar. Eu concordo com tudo que você falou, Lívio. Eu particularmente, assim, né, como pesquisadora, eu lembro que eu comentei isso no mês passado, quando a gente apresentou esse trabalho, né, para os superintendentes, de que eu particularmente fiquei muito feliz, porque a demanda por esse trabalho veio da própria Polícia Civil, veio do próprio, né, delegado-geral, da delegada-geral adjunta, veio da cúpula da Polícia Civil, que buscou institutos jovens, que buscou pesquisadores para ter um trabalho com embasamento técnico, né, para ter esse embasamento sólido, para justamente ter esse caráter de fugir de questões políticas, né, e poder ter esse embasamento. No mês passado, a gente apresentou o relatório para os superintendentes regionais, né, e a gente estava muito receoso, assim, eu converso aqui internamente, a gente vai, meu Deus, como é que eles vão receber isso, né, porque, tipo, você vai ter que perder 3 investigadores aí, mas assim, para nossa surpresa, né, Daniel estava lá, Pablo, todo mundo, eles receberam super bem, assim, mas aí eu passo aí para Daniel, a doutora Denise pode contar melhor aí nas internas como é que foi a recepção desse trabalho. Bom, você foi no ponto certo, ponto nevrálgico, realmente. Teve pessoas que ficaram muito desapontadas, né? Aliás, assim, não foi assim uma grande surpresa quando no resultado ficou claro que o Sul tem um número maior de policiais e o Norte tem um número menor. Os policiais preferem trabalhar no Sul e a gente sabe que tem uma interferência política muito grande, né? Favores políticos que acontecem, né? E muitas pessoas conseguiram trabalhar no Sul porque teve intervenção política, então lá automaticamente o efetivo é maior, ficou maior. Então, realmente, algumas pessoas não gostaram do que ouviram, mas respeitaram. Eu falei, o resultado ele teve, né, muita credibilidade de todos, mas a gente também não começou a aplicar imediatamente essas alterações no efetivo, porque a gente sabe que seria muito radical se a gente fosse seguir ao pé da letra e fazer todo tipo de movimentação para obedecer aquilo ali. A gente está fazendo isso aos poucos, de forma gradativa, de acordo com as necessidades do momento. Porque a gente sabe que realmente ia criar um problema muito grande, se fosse fazer de uma vez. Mas também as pessoas entendem, né? Mesmo elas ficando um pouco chateadas que vão perder, elas também entendem, porque teve uma explicação científica, né? Então, elas respeitam, elas têm muita credibilidade e elas acabam aceitando. Mas a gente vai fazer de forma gradativa para não assustar muito. Doutora Denise, isso também foi feito no ambiente, estava se fazendo concurso
para novos policiais, né? Então, na verdade, era uma peça também para onde vai botar esses a mais, né? Então, na verdade, a gente não ia... Eu acho que a ideia de tirar realmente ia dar chabu, não ia dar certo essa ideia, mas é para onde irão esses novos. Então, o ajuste se faz nos adicionais, né? Que aí fica mais fácil, né? O cara que já tinha um determinado quantitativo, ele vai ficar mais ou menos por ela. Agora, onde vão a mais? Era uma briga muito grande. Quando surgiu o concurso, a notícia do concurso, eu me lembro que a gente rodando aí pelo interior, o que a gente mais ouvia era a reclamação, né, dos policiais. Não, tem que vir para cá. Eu via essa reclamação em todo o estado, seja de norte a sul, mesmo o sul tendo mais, todo mundo reclamava, né? E agora a gente tem um elemento para dizer, não, vocês estão reclamando, mas vocês estão com a barriga parcialmente cheia. Agora o lado de lá está pior, né? É isso aí. E também existe aqui uma situação de ação civil pública, né, que o Ministério Público ele aciona, né, a Justiça, para que a gente melhore o efetivo de algumas unidades policiais. E quando a gente então vai ter que localizar mais algum policial naquele município, a gente vai nos municípios que estão com excesso. Então, isso a gente já está aplicando dessa forma. Essas provocações que vocês fizeram são ótimas. Aí seria interessante, Bárbara, Pablo, Jabot, fazer uma menção em relação também ao que o Padilha falou. Termo das ordens é uma crítica muito justa, eu acho. Como é que isso foi tratado, não foi, e por quê? Eu acho que seria bom levantar isso aí. Você quer complementar, doutor Padilha? Não sei se posso, levantei a mão aqui. Uma questão que eu acho que é interessante, que pode ajudar também, porque isso que o Lívio trouxe também é importante, né? Considerar o fator humano. A gente está lidando com servidores, né? E além dos servidores, tem toda a família, tem toda a sua organização, a pessoa se prepara para trabalhar em determinada região. O que a gente procurou fazer aqui no Rio Grande do Sul para minimizar os impactos dessas mudanças? Isso que o doutor Daniel falou também é perfeito, né? Pegar e aplicar de cima para baixo traz um grande problema. Agora, ir para frente, para as novas alocações, serve muito. Antes de entrar uma nova turma de escrivães ou inspetores, que é como nós chamamos os agentes aqui na Polícia Civil, ou mesmo delegados de polícia, o que a gente fez aqui? Esse é um critério, voltando, tá? Especificamente aqui do Rio Grande do Sul, dos efetivos necessários para os órgãos policiais. O que a gente acaba fazendo? Antes de ingressar uma nova turma, nós aplicamos e atualizamos o modelo que foi desenvolvido aqui e possibilitamos, naquilo que o modelo apresenta como necessário, que haja uma bolsa de remoção entre os policiais que já estão atuando, que já estão na instituição. E daí se faz uma atualização e os que vão ingressar, aí sobram as vagas para eles, onde há uma maior demanda. Com isso, a gente acaba, de uma certa forma, minimizando aqueles impactos e as demandas políticas. A gente possibilita que o próprio agente, se eu quero trabalhar em determinada região, de acordo com o critério, se abre uma bolsa de remoção, né? O policial se remove e só depois são nomeados os servidores que vêm do concurso público, também para diminuir esse impacto aí das demandas políticas, que a gente sabe que é um processo longo, é uma caminhada, né? Mas quanto mais critérios objetivos e técnicos que se estabelecerem em diversas frentes, a gente minimiza esse impacto político. A gente sabe que também é da natureza humana, mas a ideia é de diminuir essa influência. Perfeito. Então, acho que a gente está chegando aí ao final, né, da nossa transmissão. Registrar aqui da nossa mesa, né, a nossa terceira mesa, as presenças aqui, da Regina Ramos Soares, que acompanhou aí a nossa transmissão, da Guarda Municipal de Colatina. Regina foi nossa aluna no curso de capacitação em ordem pública e será nossa aluna novamente semana que vem no curso de análise criminal. Análise criminal, isso aí. O curso de análise criminal começa na semana que vem, na terça-feira, né, Bárbara?
a terceira turma aí do curso de análise criminal promovida pelo Observatório da Segurança Cidadã, que reúne aí alunos da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Ministério Público, guardas municipais, entre outros profissionais da área de segurança pública e áreas correlatas. A Dilson também está com a gente, participou da mesa do período da manhã, a Michele. Fala, Daniel. Só para dizer que agora vai ter, inclusive, policial do Pará que vem, Bárbara? Policial de outros estados aqui, né? Nessa terceira turma aí de análise criminal, a gente vai estar recebendo a Giovana, que é analista criminal lá do Pará, para a gente fazer esse intercâmbio aí, né, de eles conhecerem um pouco, né, nossa rotina aqui, as nossas ferramentas e quem sabe a gente vai lá conhecer deles também. Já combinei com ela para ela fazer uma apresentação da turma, para a turma, né, sobre como é que é o trabalho lá no estado deles. E acho que vai ser super legal essa troca. A partir das próximas turmas, vamos sempre abrir para esses intercâmbios estaduais. Aí. Isso aí. Também aqui presente o Diego Lima. Teve até a pergunta ali, ó, do Kevor Vorperian, que ele perguntou qual o percentual da elucidação de crimes no Estado. Bárbara já respondeu ali de acordo com o estudo do Instituto Sou da Paz, onde mora a criminalidade. Aí os dados aí indicam que a gente tem um percentual de elucidação de crimes de 49%, com denúncias encaminhadas para o Ministério Público, né, Bárbara? E vale destacar... Denúncias do Ministério Público, ofertadas para a Justiça já. Isso aí, com indicação de autoria, né? E a gente tem um percentual aqui na Grande Vitória, né, doutora Denise, que supera aí os 50%, em algum período aí, chega até os 60%, né, também desse índice de esclarecimento de homicídios aqui. Lembrando que o estudo aí do Instituto Sou da Paz indica que a média nacional está em torno de 37%, 35%. Então, elucidação de crimes aqui no estado acima da média nacional. Parabeniza também o evento aí, o Kevor. E aí a gente agradece aí, especialmente os membros aí da mesa, né? A Bárbara, o Pablo Jabu, Daniel Cerqueira, a doutora Denise, doutor Antônio Padilha, também o doutor Lívio Rocha, todos que tiveram presentes aí na terceira mesa. Lembrando que a primeira jornada do Observatório da Segurança Cidadã segue amanhã, dia 18 de novembro, nessa sexta-feira, às 10 horas, no canal do YouTube. A gente tem aí a quarta mesa abordando o tema o papel pedagógico do Observatório da Segurança Cidadã, capacitando servidores de segurança pública e a comunidade engajada. Então, a gente reforça o convite, é a última mesa aí da nossa jornada, e vai ter aí como palestrantes e membros aí da mesa, o professor doutor Daniel Cerqueira, a Bárbara, o Eduardo Pazinato, e também a Marlene Spaniol, conselheira do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, tá? Agradecemos aí mais uma vez a presença aí de todos. Falar, Daniel, fazer fechamento aí? Não, eu ia dizer que amanhã vai ser uma mesa gaúcha, né, Padilha? Legal. Não, mas eu só queria agradecer e mandar um abraço a todos que estão nos acompanhando aí, sobretudo para os amigos, companheiros da mesa aí. Mas continua, Pablo, não queria te interromper, não, era só fazer essa graça. E é isso aí. E também reforçar, né, Daniel, o pessoal que está acompanhando aí a transmissão no canal do Instituto, curtir e se inscrever lá no canal, né? Então é isso. A gente agradece mais uma vez aí. Só reforçar aqui, Pablo, agradecer a presença aí assistindo a gente na equipe aqui do Observatório, Domitila, Tiago, Darcy, e vários ex-alunos nossos aí, Juliana, da CESP, a Dilson, também da turma 1 dos Consegues, Regina, né, que a gente já falou, Simone também da turma 1. Obrigada pela presença, gente. Michele Miranda, também aqui do Observatório, do Instituto. Obrigada aí pela presença. Beleza, amanhã às 10 a gente está junto de novo. Tudo de bom, pessoal. Obrigado, hein? Valeu, um abraço. Tchau, obrigado.